E para fechar o treinamento desta planilha, nos resta falar sobre os relatórios. Então, vamos lá no menu superior, na aba Relatórios, e nos deparamos com três tipos de relatórios. O relatório do custo total, o relatório do custo por fase e o relatório do custo por etapa. Vamos clicar no relatório do custo total. Vamos nos deparar com esta tela. Observe que no topo aparece a sua logomarca, ao lado da logomarca aparecem informações sobre o contrato, aqui embaixo aparece o título dizendo que este relatório é um relatório do custo total da obra, já que selecionamos a opção de obra lá nas configurações do contrato. Mais embaixo temos as informações do contratante. Ao lado dessas informações aparecem as informações da contratada, que são os dados da sua empresa. Abaixo aparece a descrição que nós demos a este orçamento, no caso a esta obra. Um pouco mais abaixo aparece o valor total da obra. E aqui temos a divisão faturamento, que nos mostra tudo aquilo que é faturado pela sua empresa, num gráfico pizza, mostrando a participação em percentual durante a precificação do faturamento da sua empresa, e abaixo o faturamento detalhado por categoria. E deste outro lado aparece outro gráfico pizza, que mostra o faturamento direto entre o fornecedor e o cliente. Entre os dois gráficos pizzas aparece um gráfico de barra que mostra a proporção entre o faturamento da sua empresa e o que foi faturado diretamente entre o cliente e o fornecedor. Abaixo do gráfico pizza do faturamento direto aparece uma legenda de totais, onde mostra o custo total com determinada categoria de custo. Além dessa visualização mais simples, podemos solicitar à planilha uma visualização detalhada desses custos. Para isso, basta clicar neste botão azul, que é o botão de detalhar relatório, e a planilha começa a fazer uma varredura em todos os seus dados à procura dos custos, fases, etapas cadastrados para este orçamento. Por se tratar de um relatório de custo total, ele vai iniciar o detalhamento listando todas as fases e etapas que cadastramos e associá-las a um valor total de faturamento e mostrar a divisão entre o faturamento da sua empresa e o faturamento direto. Note que o faturamento total, o valor total, é a soma do faturamento da sua empresa e a soma do faturamento direto entre o cliente e o fornecedor. Mais embaixo aparece o detalhamento de custos da obra, e ele subdivide aqui em materiais, listando todos os materiais que nós cadastramos e apontando a qual etapa este material está associado, bem como a quantidade, a unidade de medida, o valor unitário e se ele foi faturado pela sua empresa ou diretamente. No caso de ter sido faturado diretamente, o valor total do custo com esse material vai ser colocado na coluna direto. E se for faturado pela sua empresa, este valor será colocado na coluna sua empresa. Ou, se você tiver cadastrado o nome fantasia para a sua empresa, aparecerá nesta coluna aqui, nesta área, o nome fantasia da sua empresa. Mais embaixo ele faz o mesmo para consumíveis, outros custos, hora homem, lembrando que hora homem, hora máquina, impostos, taxas e lucro, não existe a opção de faturar diretamente, já que são custos implícitos da sua empresa. Então, neste caso, não aparecerá as colunas de faturamento direto e de faturamento pela sua empresa. Mais embaixo temos hora máquina, um pouco mais embaixo temos os impostos detalhados, as suas taxas e o total que esse imposto representa na sua obra, e as taxas que nós cadastramos. Se porventura viermos a fazer alguma alteração nos custos de materiais, outros custos, consumíveis, hora homem, hora máquina, taxas, enfim, se fizermos alterações nos custos da obra, nós deveremos limpar este relatório clicando nesse botão do X aqui. Ele vai limpar o relatório e trazer a folha padrão. E uma vez que essa alteração já tenha sido feita nas nossas tabelas, deveremos clicar novamente aqui nesse botão azul de detalhamento do relatório para gerar um relatório atualizado. Feito isso, vamos observar que este documento é um documento pronto para impressão. Observe que aqui nós temos um ícone de impressora, que ao clicar nele, seremos levados à nossa tela de impressão. Vou apertar aqui no botão visualizar
temos ideia aqui de que o documento já vem pronto para impressão. Observe que o cabeçalho vai se repetir em todas as páginas e ele coloca uma paginação na parte de baixo das páginas. Vou fechar a visualização da impressão e vamos observar que também temos uma opção de salvar este relatório diretamente em PDF. Porém, se eu clicar nele, ele vai me mostrar uma mensagem de erro aqui, dizendo que é necessário, antes de mais nada, inserir uma numeração para este documento. Vou clicar em OK para fechar essa janela e observe aqui, deste lado, temos um campo cujo nome dele é número do documento. Então aqui eu posso digitar uma numeração ou um nome para esse documento, como por exemplo 2018-2-0030. Este campo também recebe letras, tá? Então vou botar 030-revisão B. Pronto. À medida que eu vou digitando este número de documento no campo, você pode observar que na área do relatório, na folha do relatório, vai aparecendo a numeração que eu digitei. Uma vez que eu atribuí uma numeração a este relatório, eu posso clicar aqui no botão de gerar o PDF e ele vai me permitir salvar o arquivo em algum local especificado. Pronto, eu determino aqui, por exemplo, na pasta Guru mesmo, vou salvar este relatório. Observe que ele já trouxe o nome que eu digitei para o documento para o campo do nome do arquivo. Então, clicando em salvar, ele vai gerar o arquivo de PDF e eu vou ter esse arquivo disponível para manipulação posterior. E podemos observar aqui que o arquivo foi gerado com sucesso, com todas as suas páginas e cabeçalhos e a numeração, né, a paginação. Vou fechar o documento em PDF. Você vai observar que os demais relatórios seguem a mesma linha de raciocínio. Vamos mudar aqui, por exemplo, para relatórios de custo por fase. Temos aqui uma janela perfeitamente igual. Está vazia porque no momento não selecionamos nenhuma fase para gerar o relatório. Para que selecionemos alguma fase, devemos clicar neste botão verde, que é o botão de seleção de fase. Ao clicar aqui, se abrirá esta janela, onde deveremos selecionar qual fase nós pretendemos gerar o relatório. Por exemplo, aqui vamos gerar o relatório da terceira fase. Ao clicar nele, você percebeu que os dados do relatório já foram preenchidos. Vou fechar esta janela e observe aqui que os gráficos já foram completamente preenchidos. Para detalhar esta fase, o relatório desta fase, o procedimento é o mesmo. Clicamos neste botão azul, o botão de detalhamento de fase, e a planilha começa a fazer uma busca nos seus registros de modo a ordenar os custos neste relatório. Observe que, como estamos gerando um relatório de uma fase, ele começa listando todas as etapas que estão contidas nesta fase, indicando qual é o custo total com esta etapa e o que foi faturado pela sua empresa e o que foi faturado diretamente. Mais embaixo nós temos o detalhamento de custos da fase, onde ele destrincha por materiais, consumíveis, outros custos, hora homem, hora máquina, impostos e taxas. E o mesmo acontece no relatório por etapas, que ao clicar nele somos direcionados para um relatório vazio, pois, como no relatório anterior, não selecionamos nenhuma etapa para coletar os dados de custos desta etapa. Para selecionar alguma etapa, clicamos neste botão verde e, inicialmente, devemos informar a qual fase esta etapa pertence. Uma vez que clicamos na fase, ele lista do outro lado todas as etapas que estão contidas nesta fase. E ao clicar em uma dessas etapas, observe que o relatório já é completamente preenchido com as informações da etapa que nós selecionamos. Então todos os gráficos são preenchidos. Observe que deste lado o gráfico de faturamento direto não aparece, pois não existe faturamento direto para esta etapa. E para gerar um detalhamento deste relatório, basta que cliquemos neste botão azul e ele começa a fazer uma varredura das informações que preenchemos para esta etapa para listá-las aqui de forma organizada. Então observe que, como se trata de uma etapa, ele começa a listar os custos a partir de materiais, consumíveis, outros custos, hora homem, hora máquina, impostos e taxas. As opções de salvar como PDF e imprimir permanecem exatamente iguais para todos os relatórios.